A recompensa da honra, capítulo 6, a autoridade perversa. No último capítulo, aprendemos com as Escrituras que Deus institui todas as autoridades legítimas, até mesmo as que são cruéis. Como pode um Deus bom designar pessoas cruéis para posições de autoridade? A resposta é simples. Deus é o criador da autoridade, mas não é o autor da crueldade. O homem é responsável por seus atos maus, e não Deus. Toda autoridade procede dele, mas nem toda anda nos seus caminhos. Agora precisamos abordar a outra eterna pergunta. Devemos nos submeter às autoridades cruéis quando elas nos maltratam? Podemos ver a resposta na vida de Davi. O exemplo dele demonstra que é a vontade de Deus que nos submetamos à autoridade, ainda que ela não seja temente a Deus. Mas vamos dar um passo à frente e ouvir diretamente a resposta. Para tanto, vamos nos voltar para o apóstolo Pedro. Servos, empregados, alunos, cidadãos, membros da igreja, etc. Sede sujeitos com todo temor a vossos senhores, empregados, patrões, professores, líderes da igreja, autoridades civis, não somente aos bons e moderados, mas também aos perversos. 1 Pedro 2,18. É maravilhoso ter líderes bons e moderados, e eles são importantes para o nosso desenvolvimento e crescimento. No entanto, Pedro não aponta somente estes, mas declara especificamente que devemos também nos submeter aos perversos. Observe que ele diz com todo o temor. Aí está o segredo da ordem de Pedro. Lembre-se de que a verdadeira honra tem origem no coração e é um transbordar do temor do Senhor. Nós temos a tendência de dizer às autoridades: vocês terão de conquistar o meu respeito antes que eu possa honrá-los e me submeter a vocês. Entretanto, de acordo com o profeta Isaías, o temor do Senhor não julga segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o ouvir dos ouvidos. Ele julga com justiça. Ver Isaías 11:3. Portanto, o temor do Senhor no coração de uma pessoa diz ao seu líder: estou ciente da autoridade que está sobre você. Sei que ela provém de Deus. Portanto, você já tem o meu respeito e minha honra. Você não precisa conquistá-los. Observe novamente o final da recomendação. Não apenas ao que é bom e manso, mas também ao que é perverso. Certo dia, meditando neste versículo, pensei: espere um pouco, perverso? Talvez essa versão da Bíblia tenha sido um pouco radical no uso desta palavra. Deixe-me ver o original grego. O primeiro dicionário que abri foi o de Thayer. Nele descobri que a palavra grega para perverso é skolios. Ela define essa expressão como torto, mau, maldoso, injusto e daí por diante. Fiquei chocada e pensei: isto é ainda pior. Então ponderei: ok, talvez ele tenha se enganado. Vou procurar outro dicionário, esperando assim ter algum alívio. Abri então o dicionário W.E. Vinis, outro perito em palavras do Novo Testamento em grego, que define o termo como senhores, líderes, tiranos ou injustos. Continuei a procurar. Descobri que as outras traduções eram ainda mais duras. A New Century diz o seguinte: não apenas aqueles que são bondosos e gentis, mas também aqueles que são desonestos. A nova tradução da linguagem de hoje declara: não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. A New American: intratáveis. Ora, devemos perguntar: Deus é um molestador de crianças? Não, 1000 vezes não. Ele é o melhor pai do universo. Ele não apenas tem amor, ele é amor. Então vamos tentar processar isso. O meu amoroso Pai Celestial está dizendo a mim, seu filho, para submeter a um líder duro, cruel, torto, perverso, tirano, injusto e desonesto? Por que ele não me pede isto, mas ordena que eu o faça? Há muitas razões, mas para resumir todas elas, uma frase basta: para o meu próprio bem. Há 3 benefícios em se honrar esse tipo de líder. Em primeiro lugar, se formos
tratados injustamente a nossa obediência, em nos submetermos, colocará o nosso caso nas mãos de Deus, que julgará com justiça. Ver 1 Pedro 2, 21 a 23. Se tentarmos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, Deus recuará e ficaremos sós, o que é uma situação terrível. Na maioria das vezes, já que estamos lidando com uma autoridade, ficaremos no prejuízo. Em raras ocasiões, poderemos vencer a batalha, mas isso deixará uma ferida ou raiz em nosso espírito que não vem de Cristo e que, consequentemente, poderá trazer problemas ou até mesmo contaminação, os quais deverão se manifestar mais tarde. E, segundo lugar, Pedro nos diz que quando devolvemos honra ou bênção em troca de um tratamento injusto, acontece o seguinte: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, honrem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro 3,9, NVI. Somos chamados a lidar com o tratamento injusto de forma correta, honrando, submetendo, valorizando e abençoando aqueles que são rudes conosco. Por que somos chamados a fazer isto? A fim de que nos posicionemos para receber uma bênção, recompensa. Então, quando for maltratado, principalmente por alguém investido de autoridade, você deve se animar, pois significa que está sendo preparado para receber recompensa. Uma promoção como recompensa. Quero compartilhar uma história que escrevi anteriormente em um mini-livro. Este é um exemplo clássico de como Deus se prepara para nos recompensar quando honramos aqueles que nos maltratam. Tenho um amigo chegado, Al Brice, que é pastor. Alguns anos atrás, ele pastoreava uma igreja em Dallas e pregava certo domingo pela manhã sobre o livro de 1 Pedro. Quando Al terminou de pregar, um dos membros da igreja, vou chamá-lo de Brian, aproximou-se dele com uma questão urgente. Pastor Brice, disse ele, sou executivo júnior de uma companhia de seguros muito grande. Trabalhei duro durante anos e era o próximo da fila para me tornar vice-presidente. Todos os meus colegas de trabalho sabiam que eu havia conquistado aquela promoção. Eu realmente merecia aquele cargo. Mas quando a vaga foi aberta, a companhia entregou a outro homem. Por que isso aconteceu? Perguntou o pastor Al. Porque o outro homem é branco e eu sou negro. Pastor, isso é discriminação. Creio que posso provar isso. Na verdade, eu estava pronto para entrar com uma ação na justiça na próxima semana. Mas o Senhor pregou esta mensagem esta manhã e fiquei confuso. O pastor Brice olhou para Brian e disse, você quer fazer as coisas do jeito de Deus ou do seu jeito? Sem hesitar, Brian respondeu, pastor, amo a Deus de todo o meu coração, quero fazer as coisas do jeito dele. É por isso que estou aqui falando sobre o assunto. O Senhor poderia orar comigo? Al respondeu sim. Eles inclinaram suas cabeças e entregaram aquela situação nas mãos de Deus, o Pai que julga com justiça. Na manhã seguinte, Brian foi trabalhar e se propôs a ser o primeiro a honrar aquele que havia recebido a promoção. Ele foi até o escritório do homem, estendeu a mão e disse com um grande sorriso, quero felicitá-lo por sua promoção e quero que saiba que serei o seu melhor funcionário. Você pode imaginar o quanto aquele homem se sentiu desconfortável, porque ele também sabia que a promoção havia sido dada à pessoa errada. Se os acontecimentos não tivessem tomado o rumo que tomaram, Brian teria se tornado seu chefe e estaria sentado atrás daquela mesma mesa. Várias semanas se passaram e nada aconteceu. Você precisa entender, em geral, é assim que acontece. O juízo ou o livramento de Deus virão, mas quase sempre ocorrem mais tarde do que gostaríamos. Brian, entretanto, não ficou remoendo o fato de ter sido injustiçado. Em vez disso, escolheu o caminho da honra. Ele continuou a exercer suas obrigações com alto nível de excelência. Certo dia, Brian recebeu uma ligação de uma empresa concorrente, uma companhia de seguros internacional, de grande parte que tinha uma filial em Dallas. O homem do outro lado da linha disse, temos visto como você lida com os clientes, estamos muito impressionados.
Você estaria interessado em vir trabalhar conosco? Brian não precisou pensar muito para responder. Não estou interessado, disse ele. Tenho muitos benefícios e um sólido grupo de clientes. Meus clientes e colegas de trabalho conhecem minha reputação e meu caráter. Estou bem. Realmente não gosto de mudanças. Obrigado, mas a vaga não me interessa. O homem da outra empresa insistiu. Vamos nos encontrar apenas para um almoço para que possamos conversar? Que mal pode haver nisso? Brian tentou ser ainda mais firme. Estou lhe dizendo que o senhor está perdendo seu tempo. Não tenho interesse. Foi como o outro homem tivesse dificuldade da audição. Vamos lá, você não pode simplesmente estar conosco no almoço? Quase frustrado, Brian respondeu. Está certo, irei encontrá-los. Marcaram uma hora e o dia do almoço chegou. Brian e os outros se cumprimentaram, pediram suas refeições. Um dos executivos da grande companhia de seguros disse: Brian, temos observado você e muito nos impressiona a forma como você lida com as suas contas. O nosso pessoal disse: adoraríamos que ele trabalhasse para nós. Brian balançou a cabeça. Eu lhes disse antes por telefone. Estão perdendo o tempo de vocês. Não pretendo mudar de emprego. Gosto da estabilidade. Tenho excelentes benefícios. Investi muito tempo na minha empresa. Simplesmente não quero fazer isso. Ok, Brian, já sabemos disso. Mas queremos que faça o seguinte. Vá para casa e fale com sua esposa. Vocês dois nos apresentarão o salário que gostariam que nós lhe pagássemos. Vamos nos encontrar aqui dentro de uma semana e falaremos a respeito disso. Quase contrariando o que achava ser melhor, Brian suspirou e disse, tudo bem. Ele foi para casa. Na verdade, não havia levado a sério nada daquilo. Ele nem mesmo dissera muita coisa à sua esposa sobre a oferta, até a noite anterior ao almoço. Brian estava descansando com sua esposa quando finalmente disse, não quero mesmo mudar de emprego. Eles estão esperando que fixemos um salário. Eu estou realmente cansado disto e vou fazer o seguinte, vou fixar um salário ridículo. Direi a eles que quero um salário 3 vezes maior que o valor que recebo hoje. Eles vão rir de mim e isso fará com que a discussão termine bem rápido. Ele escreveu uma pequena carta e colocou nela um valor que era igual a 3 vezes o seu salário ganho na época. Não se esqueça de que ele já estava ocupando uma posição bastante elevada em sua empresa. Pedir um salário tão alto parecia algo absurdo. No dia seguinte, Brian compareceu ao almoço. Depois que pediram a comida, o executivo da companhia de seguros perguntou a Brian se ele havia preparado uma solicitação de salário. Sim, disse Brian. Ele começou a procurar a carta em seu bolso, mas o outro homem o impediu. Não. Na verdade, não queremos ver o que você quer que lhe paguemos. Primeiro queremos lhe mostrar o que queremos pagar. O homem fez deslizar uma carta pela mesa. Brian pegou-a e depois de ler algumas linhas quase desmaiou. O valor que eles estavam propondo era 4 vezes maior que o salário que ele estava ganhando. Brian ficou tão abalado que não sabia o que dizer. Ele simplesmente ficou ali olhando para a carta. No entanto, os homens da outra companhia de seguros interpretaram mal o silêncio de Brian e concluíram que talvez a oferta deles não tivesse sido suficientemente alta. Então aumentaram o salário e acrescentaram mais benefícios. Finalmente Brian recompôs-se e disse, Senhores, sou um cristão, por isso que quero levar essa proposta para casa para que possa orar a respeito dela com minha esposa. Voltarei a falar com os senhores. Certo. Leve o tempo que precisar, responderam os demais. Brian foi para casa e contou o que ocorrera à sua esposa. Eles oraram e o Espírito de Deus falou a ambos. A mensagem do Senhor foi, Filho, tu colocaste a tua causa em minhas mãos. Eu te vinguei. Esta é a minha promoção. Receba. Hoje, muitos anos depois, Brian já não mora mais em Dallas. Ele é um dos altos executivos daquela companhia de seguros gigantesca em sua sede internacional na Virgínia. Essa companhia faz com que pareça pequena a empresa onde Brian trabalhava quando foi injustiçado e não conseguiu a promoção que merecia.
Agora, o que podemos concluir disso? É certo que Brian poderia ter se defendido e até mesmo se vingado. Ele tinha direito legal legítimo. Ele tinha direito nos quais poderia ter insistido. Ele foi desonrado e injustiçado e possivelmente teria obtido vitória na ação judicial. E ainda que a tivesse conquistado, ele não estaria onde está hoje. Teria perdido a bênção que estava preparada para ele. Brian decidiu honrar aqueles que estavam investidos de autoridade, mesmo sendo injustiçado, e entregar a causa nas mãos de Deus, que o havia destinado a receber o completo galardão. Submissão versus obediência. A terceira razão pelo qual Deus nos ordena que nos submetamos às autoridades perversas é porque, ao confiarmos em Deus em vez de nos vingarmos, o caráter de Deus é construído dentro de nós. Pedro prossegue. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4:1. No contexto dessa epístola, o sofrimento de Cristo é o tratamento injusto por parte das autoridades. Devemos nos armar com a mesma mentalidade. Por quê? Fomos chamados a honrar a autoridade, mesmo quando ela nos maltrata. Pedro declara que, se assim fizermos, abandonaremos o pecado. Outra forma de dizer isso é que chegaremos a um lugar de maturidade espiritual. Paulo confirma esse raciocínio quando escreve: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes, e a paciência desenvolve em nós a força do caráter. Romanos 5, 3, 4. À medida que a força de caráter é desenvolvida dentro de nós, isto faz com que se torne mais fácil honrarmos aqueles que não agem de forma a merecer honra. Estamos andando agora com maior medida no temor do Senhor, o que por sua vez nos trará maiores recompensas. Agora iremos trazer o equilíbrio bíblico adequado ao que estivermos discutindo. A Bíblia instrui a nos submetermos de forma incondicional às autoridades. No entanto, ela não nos ensina a obedecer às autoridades de forma incondicional. Há uma diferença entre submissão e obediência. A submissão envolve a nossa atitude, enquanto a obediência envolve as nossas ações. É por isso que nos é dito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Lembro de uma vez que fui corrigido pelo Espírito Santo. Eu estava desanimado pelo fato de as coisas não estarem indo bem. Durante 6 meses eu não vinha recebendo de Deus em minha igreja. As mensagens do meu pastor não estavam me alimentando. No momento de oração, o Senhor me mostrou o versículo acima e me disse que este era o motivo pelo qual eu não estava recebendo. Reagi: sou obediente, faço tudo que o meu pastor e aqueles que estão acima de mim o mandam fazer. O Espírito Santo respondeu rapidamente: eu não disse que se você for obediente, você comerá o melhor desta terra. Eu disse: se quiserdes, estiver disposto e me ouvirdes, obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. A obediência envolve suas ações, mas a disposição para obedecer envolve a sua atitude. E a sua atitude não tem sido boa. De repente percebi o quanto a atitude do meu coração era importante. Mais uma vez, lembre-se de que é aí que mora o temor do Senhor e que a honra é um transbordar do santo temor. Vemos isso novamente no Novo Testamento. Paulo declara: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por nossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aprova a vós outros. Hebreus 13:17. Observe que ele declara especificamente que devemos tanto obedecer quanto ser submissos aos que estão em posição de autoridade sobre nós. A obediência envolve nossos atos, a submissão envolve a nossa atitude para com a autoridade. Mais uma vez, observe que, se não honrarmos aqueles que estão em posição de autoridade, isso trará desvantagem para nós, não para o líder. Perderemos a nossa recompensa.
Como foi mencionado anteriormente, a Bíblia ensina a submissão incondicional à autoridade, mas não a obediência incondicional. Apenas uma vez, repito, uma vez, a Bíblia nos diz para não obedecermos uma autoridade. E isto quando ela nos manda cometer pecado, fazer algo contrariado do que está escrito na palavra de Deus. Temos muitos exemplos bíblicos disso. Vamos analisar somente um. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, expediu um decreto dizendo que todo o povo deveria se curvar e adorar uma imagem de ouro quando ouvisse o som de instrumentos musicais. O decreto traria consequências para aqueles que se recusassem a obedecer. Os tais seriam lançados numa fornalha. Naquela época, 3 jovens judeus estavam naquele reino, cujos nomes eram Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei os favorecia por serem sábios e talentosos. No entanto, aqueles 3 homens temiam a Deus. O decreto do líder deles violava diretamente o segundo mandamento de Deus, que Deus deu a Moisés, gravado na Torá. Os jovens deixaram de obedecer ao decreto do rei intencionalmente. Foi apenas questão de tempo até que a desobediência deles chegasse ao conhecimento de Nabucodonosor. Ele ficou ultrajado com a atitude dos rapazes e fez com que fossem levados à sua presença para serem interrogados. Vejam a resposta que eles deram. Ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos é poderoso para nos salvar. Ele nos livrará do seu poder, sua majestade. Mas mesmo que ele não queira fazer isso, sua majestade pode estar certo que jamais serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Eles permanecem firmes com obediência à ordem de Deus, mas se dirigiram ao rei com respeito, tratando-o de Senhor. Não disseram, seu rei tirano e perverso, jamais faremos o que você manda. Falar de forma tão desrespeitosa seria desonrar a Deus, que elevar aquele homem a uma posição de liderança. Devemos nos submeter, honrar as autoridades, mesmo quando tivermos de desobedecer às ordens dela. Sadraque, Mesaque e Abednego honraram a Deus e ao rei. Em primeiro lugar, eles honraram a Deus recusando-se a pecar, mesmo sabendo que enfrentariam uma fornalha terrível. Em segundo lugar, honraram ao rei submetendo-se à sua posição de autoridade e dirigindo-se a ele de forma respeitosa, mesmo quando o monarca lhes falava com ódio. Eles não o ridicularizaram, nem debocharam dele, nem o ameaçaram de forma alguma. Os 3 jovens judeus viviam segundo o princípio da honra. A recompensa deles seria grande e completa, embora inicialmente as circunstâncias não indicassem esse desfecho. O rei imediatamente ordenou que eles fossem arremessados dentro da fornalha. Na verdade, ele estava tão zangado que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que a sua temperatura normal. Então fez com que 3 homens valorosos do seu exército levassem os 3 jovens, os amarrassem e os lançassem às chamas. A temperatura estava tão elevada que matou os homens do exército que os levaram até a entrada do grande forno. Então lemos o seguinte: esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Aqueles 3 homens não apenas escaparam da agonia terrível do fogo, mas
passearam dentro da fornalha como um magnífico anjo do céu. Eles foram lançados nela, amarrados, mas saíram livres. Suas cordas haviam queimado, porém suas roupas estavam intactas, e não havia nem mesmo cheiro de fogo neles. A recompensa deles se manifestou depois que vieram para fora. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles foram promovidos. Quando alguém em posição de autoridade nos maltratar, se o honrarmos, seremos recompensados, assim como aquele executivo da área de seguro ou os 3 jovens judeus sobre os quais acabamos de ler. Esta é uma lei espiritual. Honrando aqueles que Deus instituiu sobre nós, estamos honrando a Deus. Por sua vez, nos honrará. Uma vez que olhemos além das circunstâncias e mantenhamos o foco nesta lei espiritual, nunca nos decepcionaremos. Por esta razão, Pedro ainda escreve: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? 1 Pedro 3,13. Em outras palavras, uma vez que você tenha enraizado o princípio da honra no fundo do seu coração, o que alguém poderá lhe fazer? Qualquer tratamento indevido, mesmo por parte daqueles que estão constituídos como autoridade sobre você, estará simplesmente preparando para uma promoção, uma recompensa, se você lidar corretamente com essa injustiça. Então é isto que devemos perguntar: de quantas recompensas ou promoções nós abdicamos por não andarmos segundo o princípio da honra?